Mansão Foster para Amigos Imaginários passou na Cartoon Network e foi criado pela Lauren Faustin e pelo Greg McCary, que é o mesmo criador das Meninas Superpoderosas. O desenho conta a história de Mac, um menino de 8 anos que é forçado pela mãe a abandonar seu amigo imaginário, que se chama Bloom. E eles conhecem uma casa, na verdade uma mansão, que é tipo de um orfanato, só que para amigos imaginários abandonados. E na mansão, Mac conhece a dona da mansão, que é a Senhora Foster, uma senhorinha, que também possui um amigo imaginário, o que se chama Senhor Coelho. Ele é tipo de um mordomo, que faz tudo para deixar a Senhora Foster feliz. E na mansão, o Mac conhece uma funcionária que trabalha lá, chamada Frank. Ela é responsável por cuidar da mansão. Bom, a verdade sobre a mansão Foster é que a Frank, na verdade, é filha da Senhora Foster. A mãe e a filha possuem problemas mentais. A Frank possui esquizofrenia e a Senhora Foster possui psicose. Já reparou que a Senhora Foster e a Frank usam a mesma roupa? A razão pela qual elas usam a mesma roupa é porque elas acham, ou então elas têm certeza de que são irmãs. O ponto de vista delas é bem conturbado e diferente. A Senhora Foster vê ela mesma, na Frank, ela anos mais jovem, e acredita que aquela garota é tua irmã, ou seja, a versão mais jovem dela. Já no ponto de vista da Frank, é diferente e mais conturbado e complexo. No ponto de vista da Frank, ela vê a Senhora Foster jovem, mas só que igual a ela. É como se estivesse vendo ela mesma no espelho, é tipo isso. E quando a Frank olha para a Senhora Foster, ela não vê uma senhorinha velhinha, e sim, é como se ela estivesse vendo o próprio reflexo dela. E ela se sente como se estivesse realmente olhando-se no espelho. E a Frank vê a Senhora Foster como uma figura muito autoritária e mandona. E fica mais complicada ainda quando ela tem visões e alucinações. E a parte mais bizarra é que nas alucinações dela e nas visões dela, ela vê a Senhora Foster se transformar no Senhor Coelho. Então, no ponto de vista da Frank, o Senhor Coelho e a Senhora Foster são a mesma figura. Quando a Frank olha para o Senhor Coelho, ela vê a Senhora Foster. E quando ela olha para a Senhora Foster, ela vê o Senhor Coelho. E o Senhor Coelho no desenho já se demonstrou ser bastante rígido, duro, autoritário e mandão. E a Frank, na maioria das vezes, chega até a perder paciência com o Senhor Coelho e até brigar com ele. Sendo que, na verdade, ela pode estar brigando com a sua própria mãe. As brigas são tão sem sentido que às vezes a Senhora Foster não entende e tenta entender, mas só que a Frank, né, como tá bem pirada, ela surta. E como a Senhora Foster não consegue lidar com isso, ela também pira e surta também. E as duas acabam brigando e a situação fica mais ainda complicada. Todos os amigos imaginários que estão na casa são frutos das imaginações de Meg, Senhora Foster e Frank.
E para a senhora Foster e para Frank, os amigos imaginários que estão na casa são reais. A prova de que a Frank é realmente filha da senhora Foster está no nome dela, que se chama Frank. E o nome Frank é em homenagem ao pai dela e ao marido da senhora Foster, que construiu a mansão nos anos 1900. E ele faleceu depois que construiu a mansão. E a mansão possui o nome Foster em homenagem ao marido da senhora Foster que construiu a mansão. E como os amigos imaginários são reais para a senhora Foster, ela pôs o nome da mansão de Mansão Foster para amigos imaginários. A senhora Foster sempre restaura a mansão em homenagem ao marido dela. E a parte mais triste disso tudo é que a família Foster vive em um local que é cheio de preconceitos. E nesse local as pessoas são muito ignorantes e preconceituosas. Em vez da senhora Foster e da Frank receberem tratamentos que elas precisam, não, a sociedade simplesmente deixou elas largadas por conta do preconceito. E o único que visita elas é o Mac. E o único que conversa com elas. Já o resto da população nem visita elas. Não é à toa que a mansão está tão vazia, pois só tem elas naquela mansão e o Mac para fazer companhias para elas.